Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Eu sou Beatriz Sobreira, da Novelis. Atuo hoje como gerente sênior na área de estratégia e sustentabilidade. E hoje a gente vai conversar sobre a reciclagem e o papel da reciclagem, a importância da reciclagem no processo de descarbonização. Aqui na Novelis, né, a Novelis, então, ela é a maior laminadora e recicladora de alumínio do mundo. E aqui no Brasil, a gente tem o maior centro de reciclagem da América Latina. Então, o que isso traz para a gente, né? Traz um conceito que está muito alinhado com o nosso propósito de que juntos criamos um mundo sustentável. E quando a gente fala, né, sobre o criar, a gente está falando de cerca aí de 74 bilhões de latas que foram recicladas no último ano. O que para a gente é um orgulho muito grande quando a gente olha os números de Novelis, e quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente vê que esse número, ele ficou em torno, né, de o Brasil reciclando 33 bilhões de latas, e a Novelis, sozinha, responsável por reciclar 21 bilhões de latas. E por que é importante a gente falar da reciclagem, né, no processo de descarbonização? Quando a gente olha, né, para as alavancas, né, de um processo de descarbonização, como na indústria do alumínio, a gente tem algumas principais iniciativas que a gente vai permeando ao longo aí dos nossos, que passam, né, pelos nossos compromissos e que vão trazendo aí para a gente esse embasamento num processo de descarbonizar. Quando a gente, né, a Novelis como ambição, a Novelis tem essa ambição de ser realmente uma líder mundial reconhecida em soluções de alumínios, em soluções sustentáveis para os seus clientes em alumínio. E por que o alumínio, né? O alumínio, ele por si só, ele já é um material, ele é um produto que ele é infinitamente reciclado. Então, o conceito, né, da gente reciclar, do reuso, né, e de fazer toda a questão da economia circular, isso fica muito evidente com alumínio, porque ele realmente é um case de circularidade. Quando a gente traz para a Novelis dos nossos compromissos na cadeia de descarbonização, a gente tem compromissos que passam desde a neutralidade de carbono até 2050, com algumas metas no meio, né, nesse meio de caminho. Então, a gente tem uma meta até 2026, que é a redução de 30% da nossa pegada, e outras metas que também passam pelo processo de descarbonização, que estão muito voltadas e muito focadas para os nossos escopos, para o escopo 1 e 2, né? Então, a gente está falando de intensidade de uso de energia, então a gente está falando de 10% de redução na nossa intensidade de energia, 10% também de redução na nossa intensidade de uso de água e também uma redução de 20% dos nossos envio, né, de resíduos para aterro. Quando a gente olha, né, para todo esse cenário de descarbonização, como que a gente está estruturado hoje, né? Então, a gente conseguiu mapear quais são, dentro dos escopos, né? Dentro do escopo 1, que está ali a nossa responsabilidade na nossa produção, o escopo 2, mais voltado para a energia que nós compramos, né? E o escopo 3, que aí vem toda a cadeia, todo o restante da cadeia produtiva, a gente conseguiu mapear 5 principais, né? Que nós chamamos de alavancas, mas que são iniciativas que vão garantir o sucesso dessa rota de descarbonização. E elas vão passar sobre novos modelos de fusão, né? Então, olhar para o nosso processo, olhar para as tecnologias que existem hoje e ainda o que ainda não existe, né? Para fazer diferente o que a gente já faz hoje. Isso passa por um processo de entendimento de onde estamos, né? E como produzimos, e vai para um processo de fazer aquilo que a gente já faz, que é o alumínio, de uma forma diferente, mais eficiente e mais sustentável. Então, a gente tem vários projetos, né, que passam aqui pela parte de energia, energias renováveis, por intensidade de uso de energia nas nossas plantas, que passam pela redução ou novas fontes, novos tipos de energia. Então, toda essa
toda essa parte de escopo 1 e escopo 2 na contratação de energias renováveis, painéis solares, né? Então, todos esses projetos, eles passam aí como uma grande alavanca de redução, né, de redução de emissões, de descarbonização do alumínio, quando a gente olha para escopo 1 e 2. Quando a gente fala também da descarbonização, né, indo mais para o escopo 3, a gente tem um papel muito importante do alumínio, né, quando a gente olha o que a gente recicla e o que a gente compra, né, como alumínio primário. A Novelis, como eu comentei, ela é a maior recicladora e laminadora de alumínio. Então, parte da nossa produção ainda vem de um alumínio primário. Esse alumínio primário, ele vem com uma pegada de carbono dos seus fornecedores, né? Então, o nosso papel aqui como escopo 3 é trabalhar cada vez mais com fornecedores, né, com compras responsáveis e fornecedores que garantam para a gente um alumínio primário com a menor pegada de carbono possível, para quando a gente colocar no nosso processo, isso também fazer parte da nossa descarbonização e não aumentar o escopo. E o que compensa, né, o alumínio primário dentro da nossa produção, e que realmente, acho que é um dos principais pontos aqui quando a gente olha para a descarbonização na cadeia do alumínio, é a reciclagem. Quando a gente fala, né, de um produto reciclado, então de um alumínio partindo da reciclagem, a gente está falando de cara de uma economia de 95% de gases de efeito estufa, tá? Então, por si só, né, quando a gente fala Novelis como maior reciclador, a gente já tem como nosso core a reciclagem. Então, já a descarbonização sempre foi um assunto, né, tratado muito fortemente aqui por nós, e que agora vai ganhando uma força muito maior quando a gente olha, né, para essa cadeia, para essa economia circular, e a gente começa a entender que quanto mais a gente investe em reciclagem, menos a gente precisa comprar, né, e a gente precisa partir a produção de um alumínio primário. Então, quanto maior a reciclagem, quanto maior a nossa capacidade de reciclagem, é menor a minha dependência de um alumínio que vem de uma fonte primária, contendo aí muito mais gases de efeito estufa, além também do maior, enormemente, 95% a mais de intensidade de uso energético comparado a um alumínio, né, primário, quando a gente compara com a reciclagem. Então, é muito importante a gente olhar para maximização da circularidade do alumínio, né? Então, quando a gente traz para dentro das nossas operações um conceito da circularidade. Então, a gente produz um alumínio, hoje aqui na Novelis, esse alumínio vai se transformar em um produto, em uma lata para consumo. Quando ele descartado de forma correta, ele volta para o ciclo, né, da reciclagem, ele volta para um ciclo de produção em até 60 dias. Então, ele tem um apelo, né, que ele é muito rápido, e por ser também, como eu comentei, infinitamente reciclado, ele não perde propriedades. Então, um alumínio que hoje ele é uma lata, ele pode virar uma lata amanhã, ele pode virar uma lata depois, né? O alumínio, ele tem essa grande vantagem de poder ser o mesmo produto infinitamente sem perder as suas propriedades mecânicas. Então, isso traz para a gente uma condição de ter esse ciclo, né, de chamar o que a gente chama da circularidade realmente real num processo, que o produto ele pode se transformar infinitamente pelo mesmo produto. Quando a gente olha para os números da cadeia de reciclagem, a gente tem hoje, né, no Brasil, uma taxa de reciclagem de alumínio que ela está em torno de 98,7%. Esse número é um número bastante importante para a nossa indústria, é um número bastante importante para o nosso país. O Brasil ele vem aí há mais de 15 anos mantendo a taxa de reciclagem do alumínio acima de 95%. E por que é importante falar, né, sobre esse número e a gente fomentar cada vez mais, né, que essa taxa saia do 98,7 e vire 99, 99 para 100, né, que a gente consiga realmente destinar corretamente para a reciclagem todo o alumínio produzido aqui no Brasil? Porque é uma cadeia que hoje ela movimenta não só grandes empresas, né, e no setor industrial, mas é uma cadeia que ela divide esse valor, ela compartilha esse valor desde o início, né, da coleta com os catadores, com os associados, até realmente
realmente o ciclo de reciclagem, as empresas que estão fazendo lata e os consumidores. Então, toda a sociedade, ela está envolvida nesse processo, ela está envolvida nesse conceito da circularidade. Quando a gente fala sobre benefícios, né, e pessoas envolvidas na cadeia da reciclagem no Brasil, a gente estima que cerca de 800 mil pessoas estejam diretamente ligadas e tenham sua geração de renda a partir da reciclagem do alumínio, né? Então, é muito importante quando a gente fala desses 33 bilhões de latas que foram recicladas no Brasil, que a gente, né, lembre que por trás desse número, a gente tem aí 800 mil colaboradores trabalhando, né, na captação dessa lata para que esse ciclo realmente aconteça. A Novelis, como parte desse ciclo, né, a gente hoje tem 14 centros de coletas que estão espalhados por todo o país. E a gente faz também, né, fez recentemente o relançamento de um programa muito importante para a gente, que chama Liga da Reciclagem, eu convido todos vocês para conhecerem também, que ele vai o objetivo, né, de engajar todas as pessoas e, né, as partes importantes nessa cadeia da reciclagem. Então, quando a gente olha os centros de coletas, a gente vê, né, uma forma da gente aproximar a indústria, né, o grande negócio, do pequeno e do médio fornecedor. Então, a gente tem 14 centros espalhados pelo Brasil inteiro que podem receber essas sucatas, né, de diversas partes do país. Então, é muito importante, né, que a gente continue investindo na reciclagem, nos centros de coleta, né? Hoje, quando a gente olha para investimentos, né? A gente acabou de fazer uma expansão no nosso centro de coleta de Salvador e também no de São Paulo. A Novelis, como recicladora, né? A maior recicladora do mundo, também a gente acabou de fazer um investimento de 750 milhões de reais, que trouxe a nossa capacidade de reciclagem para 490 mil toneladas de disponibilidade, né? De capacidade de reciclagem por ano. E por que é importante a gente continuar investindo nesses centros de coletas, nesses centros de reciclagem, né? A Novelis, ela vem trabalhando com o aumento do conteúdo reciclado nos seus produtos. Então, quando a gente olha hoje para tudo que a Novelis produz no Brasil, a gente tem cerca de 76% do que produzimos, né, do que produzimos em alumínio, vindo de alumínio reciclado, vindo de matéria-prima reciclada, ao invés, né, e contribuindo aí para a nossa descarbonização, ao invés disso vir de um material de fonte primária. Então, é importante que a gente continue fazendo esses investimentos, né? A Novelis fez no último ano um investimento de 750 milhões de reais, que trouxe a nossa capacidade de reciclagem para 490 mil toneladas de disponibilidade para reciclagem, além de expansão nos nossos centros de coletas também em Salvador e também em São Paulo. E é super importante a gente continuar esse processo, porque quanto maior o nosso conteúdo reciclado, menor a nossa dependência de um material primário, ou seja, menor a nossa intensidade de carbono e mais próximo aí da nossa descarbonização do alumínio a gente vai chegar. Bom, então, como compartilhei com vocês, reciclagem, ela realmente é um caminho, é o caminho que a gente acredita aqui na Novelis para descarbonização, e passa aí, né, por redução de emissão dos nossos gases de efeito estufa para a atmosfera, passa, né, a nossa rota de descarbonização por projetos de eficiência no uso de intensidade, né, de energia e de água, e a gente realmente acredita, né, que cada vez mais o processo de reciclagem ele tem que ser incentivado. Convido novamente vocês a conhecerem o nosso projeto da Liga da Reciclagem, que a gente engaja aí todos os pequenos, os médios fornecedores, né, e todos esses colaboradores de toda a cadeia para estarem junto com a gente nesse processo, que é um processo muito bonito, né, da reciclagem do alumínio, que contribui aí não só para o nosso planeta, mas para toda a sociedade, né, com geração de empregos, com esse valor compartilhado, quando a gente olha para toda a cadeia toda a cadeia do alumínio, desde aí da reciclagem, né, os catadores, até realmente a produção do alumínio. Bom, eu acho que é isso, eu gostaria de agradecer, né, todos vocês por estarem aqui hoje com a gente, e nos vemos numa próxima. Obrigada.
You may not have noticed it before, but highly recyclable, lightweight, and durable aluminium plays a big role in your life. From the exhilaration of the open road to the refreshing taste of your favorite ice-cold drinks to the activities and places you enjoy, Novelis is there. You may not notice our highly recyclable, lightweight, and durable materials every day. But every day, we're proud to manufacture sustainable aluminium that fuels your life and keeps you moving.